Olá pessoal, hoje 15 de junho, estamos aqui retomando a nossa discussão sobre ensino de geografia. Afinal, estamos numa segunda-feira e nesse sentido estamos iniciando uma discussão sobre como se ensina a geografia, que problemas tem, que discussões são possíveis e que caminhos seriam mais viáveis, não é? E mais consistentes do ponto de vista desse tipo de trabalho. Não só em relação à geografia do Brasil. A geografia do Brasil aqui é um exemplo mais próximo de nós, alguma coisa que a gente pode conversar de forma mais direta. Acho que uma das questões fundamentais que a gente deveria levar em consideração quando nós pensamos em ensinar a geografia do Brasil, seja no 7º ano, seja no ensino médio, seja na primeira fase do ensino fundamental, a primeira coisa a levar em consideração é que o Brasil, como qualquer outro país do mundo, é uma produção, uma construção da sociedade. Não existe um Brasil sem gente, não existe um Brasil que antecede a existência de pessoas, e muito menos um Brasil que anteceda a existência de pessoas que acreditem que o Brasil existe. Isso é uma questão fundamental, temos de tomar isso como ponto de partida. Se nós, os brasileiros, em algum momento, os nossos filhos, netos, bisnetos, sei lá, imaginarem que o Brasil não existe, o Brasil deixa de existir. Ele é uma invenção da sociedade, ele é uma criação da sociedade. Uma criação coletiva, uma criação monumental, uma criação que tem como fundamento a necessidade das elites de construir uma unidade no território, porque a unidade do território é a unificação das pessoas que estão ali. E esta unificação das pessoas dentro desta unidade envolve um exercício unificado de poder, de coleta de impostos, de regras da forma como se realiza o trabalho, como circulam mercadorias, o papel da moeda, uma moeda única que permite então essa circulação de uma forma mais fácil, mais simples. Portanto, quando nós pensamos numa geografia de um país, como no caso a geografia do Brasil, o nosso ponto de partida não pode ser o mapa do Brasil, não pode ser o Brasil. O nosso ponto de partida deve ser necessariamente o brasileiro, porque é onde está o brasileiro, a identidade dele, o que ele pensa sobre si mesmo, as suas diferenças, o que é ser brasileiro no Rio Grande do Sul, o que é ser brasileiro na Amazônia, o que é ser brasileiro no Nordeste, e com as diferenças que existem entre o Ceará, Pernambuco, Bahia e, as diferenças que existem entre tudo isso e o Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul e tudo mais. Então, nesse sentido, mesmo dentro desses contextos de Estado, não é? Porque todos os nomes e identidades topológicas que eu disse aqui são da divisão de caráter formal do Brasil, né? A divisão dos Estados, eles também agregam dentro de si a necessidade de uma unidade territorial que tem como pressuposto a necessidade de determinadas elites agregar dentro de um único território um conjunto de pessoas para ter uma unidade do ponto de vista do poder, do controle e tudo mais. Este sentido, digamos, que vem desde as formas de organização mais originárias, anteriores, inclusive à própria presença dos colonizadores no continente americano, ela nasce com os portugueses, porque é justamente a revolução que constrói Portugal é que dá sentido ou aponta para a possibilidade de que os territórios sejam delimitados a partir de uma classe social, a partir de uma determinada identidade étnica, de uma determinada língua, e tudo isso que forma mais ou menos o conjunto de argumentos que permite então a essas elites darem um sentido de unidade. Isso é interessante porque no final das contas é muito difícil para nós brasileiros que vivemos num país que tem 8.500.000 e tantos quilômetros quadrados,
que nós realmente tenhamos identidade com esse território como um todo. É uma dificuldade. Nós que vivemos no Rio Grande do Sul, pouco ou nada, poucas pessoas conhecemos ou como vivem e que sentido possuem as pessoas que vivem na Amazônia, as populações ribeirinhas, como é que é viver no Acre, não é? Como é que é viver no Pantanal, como é que são essas coisas, o que é que significa estar no polígono das secas, ou o que é que significa estar nas zonas úmidas do Nordeste, como é que é isso, que sentido tem, quem são essas pessoas, como é que eu vou me identificar com elas. Então, a ideia de construir uma identidade, essa é uma ideia efetivamente nova. O grande nó é que esta identidade, ao ser construída, ela vai permitir então que outras identidades sejam subordinadas. É uma questão bastante interessante, porque na verdade quando nós pensamos em termos de Brasil, estamos pensando nos brasileiros, claro, mas o Brasil não é constituído só de brasileiros. Algumas pessoas, ou escutando isso que eu estou dizendo, podem imaginar, claro, nós temos aqui um monte de imigrantes, gente que veio da Alemanha, gente que veio da Itália, gente que veio do Japão. O Brasil tem gente de todo lugar. Não é disso que eu estou falando não, porque no final das contas não é essa a discussão nesse momento, mesmo que de uma maneira ou de outra ela também faça parte. Mas o que eu estou querendo discutir é que nós temos quase 300 nacionalidades indígenas, com línguas diferentes, com maneiras de viver diferentes, e que essas pessoas vivem no território dominado por brasileiros. O que significa, então, que, de alguma maneira, essas relações de dominação, essas minorias, essas identidades também compõem o Brasil. O Brasil sem seus indígenas não existe, não é um fato, não é uma realidade. Então, eu imaginar como é diferente ser brasileiro nos diferentes pontos de existência do Brasil, eu tenho que imaginar também que existe mais de 200 etnias e línguas e tudo mais que também se distribuem e que, sendo distribuídos dessa maneira, estão de alguma maneira subordinados a uma ideia de unidade que se estabelece no formato de um Estado chamado de nacional, apesar de ele ser plurinacional, multinacional. A questão, portanto, é que o mapa do Brasil, quando eu estou pensando de fato em ensinar a geografia do Brasil, o mapa do Brasil tem de ser uma resultante, não pode ser um ponto de partida. Eu preciso sempre me perguntar, como qualquer um que estuda geografia, afinal de contas, onde estou? E essa minha identidade, essa minha identificação, eu como pessoa, eu como participante, co-participante de um grupo, devo dizer então, onde estou, e onde estou significa qual é o meu papel neste lugar, neste processo, nessa condição. É isso que me dá o sentido de geograficidade, de existir enquanto brasileiro, enquanto Guarani, Kaiowá, ou Chucarramani, ou seja lá de que identidade seja. O que é que significa, portanto, ser um Guarani que vive na cidade de São Paulo? O que é que significa viver numa reserva? O que é que significa ser um brasileiro que vive numa favela? Ou então num bairro de classe média? Ou então nesses condomínios chiquíssimos, né? De onde inclusive vivia o nosso atual presidente. Então, nesse sentido, qual é o sentido de ser brasileiro? Ser brasileiro é uma identidade que nos coloca num plano de homogeneidade completa? Somos todos iguais? É isso mesmo? Ou somos diferentes? As nossas diferenças nos permitem viver em comum? É essa que é a questão. Então, em que medida essas diferenças de ser isto, ser aquilo, estar aqui ou estar acolá, permite então, ou possibilita, ou impõe, ou determina, né, a existência de um país.
E é isso que faz com que a gente saia do sentido comum de que existe um mapa do Brasil, existe um território do Brasil descoberto pelos portugueses e que nos colocam dentro dele, ou, no sentido muito pelo contrário, existe um conjunto de pessoas que se constituem enquanto um processo e aí, ao dominar um determinado território, se constitui a possibilidade desse território dominado poder ser desenhado, isto é, o mapa é o resultado de um processo, não é o processo que é resultado do mapa, mesmo que muitas vezes a gente possa até usar o mapa para planejar o processo, sem dúvida nenhuma, mas isso já é assunto para um outro momento. Então, acho que o nosso ponto de partida, a nossa condição aqui, muito diferente deste livro que vocês estão vendo a capa aí, e depois, agora, depois da capa, esta primeira página, né, do livro, onde se começa, é um livro de 7º ano, do Wagner Costa Ribeiro, onde se começa a falar da geografia do Brasil, começa justamente dizendo o quê? Que existe um mapa do Brasil e que, bom, existe um conjunto de brasileiros. É interessante que, acompanhando o próprio texto, se identifique, então, e o autor reconhece isso, a possibilidade de existir países onde existam várias nações. O exemplo que ele dá é, inclusive, aqui a Espanha. Acontece que não existe, ou poucos são os países onde existe uma quantidade tão grande de nações como o Brasil. Poucos países têm tantas nações quanto o Brasil. O grande problema é que, ao identificarmos como a existência única de um povo chamado brasileiro, existe efetivamente um interesse também único de subordinar, eliminar, dissolver e destruir, digamos assim, essas identidades dos povos que já existiam neste território quando os portugueses começaram o processo de criar, não é, o que veio a ser o Brasil no transcorrer dos séculos. Essa é uma questão fundamental, não é? Então, para que a gente possa começar a discutir a geografia do Brasil, acho que a gente precisa refletir, em primeiro lugar, quem somos nós no meio desse contexto, isto é, onde estamos? Onde estamos? Qual é a nossa geografia? Que identidade temos e como, quando olhamos no espelho, quando olhamos para as pessoas que estão ao nosso lado, nos sentimos no lugar que nos pertence, com o qual nós temos raízes, nós temos identidade, nós temos proximidade, familiaridade, nós queremos preservá-lo, nós queremos defendê-lo de alguma maneira. Então, este ponto de partida é justamente o fundamento que dá sentido à existência dos países, à existência de um lugar chamado Brasil ou de tantos outros. E a partir daí, então, que na próxima segunda-feira a gente continua a nossa discussão. Um abraço, uma boa semana para todos nós. Amanhã nós temos um outro podcast, ok? Isto é necessário que a gente sempre recorde nas segundas-feiras que nas terças pela manhã vem um podcast e esse podcast tem a entrevista com geógrafo, professor da Universidade de São Paulo, Elvio Martins. Elvio é um amigo de muitos e muitos anos, eu o conheci quando ainda ele vivia lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, e isso já faz décadas, e nesse momento vive em São Paulo, é um professor da Universidade de São Paulo e trabalha fundamentalmente com as questões de ordem metodológica, não é? Trabalhando a geografia, o planejamento, a geografia urbana e coisas desse tipo. Nós vamos, para quem não o conhece, vai conhecer um pouco melhor amanhã cedo e nesse novo podcast, não é? Onde vamos discutir fundamentalmente a relação entre ciência e política. Muito bem. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela participação. Não é? Aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam e a gente vai tocando o nosso barco por aqui. Até mais, até a próxima.